Helena chegou à pequena cidade ao entardecer. O vento soprava frio, levantando poeira sobre a rua de paralelepípedos. Carregava nas mãos uma mala, um envelope com documentos e uma tristeza antiga que o tempo não conseguia apagar. O corretor caminhava à frente apressado. Quando pararam diante da casa, ela entendeu por que o preço era tão baixo. As janelas pareciam olhos fechados. As paredes, cobertas por eras secas, tinham algo de vivo e silencioso. O portão de ferro enferrujado rangeu como uma voz cansada quando ela o empurrou. "É grande", disse o corretor. "Mas ninguém fica aqui muito tempo." Helena apenas assentiu. Não queria ouvir histórias. Queria recomeçar. Após o acidente que levara seu marido e sua filha, precisava de um lugar para esquecer. Mas quando girou a chave na fechadura, a porta resistiu. Girou outra vez. Nada. O corretor tentou ajudar. A chave finalmente cedeu, e um vento frio atravessou o corredor, como se a casa exalasse depois de muito tempo presa. Lá dentro, um cheiro forte de madeira úmida e vela queimada, móveis cobertos por lençóis brancos, quadros sem rostos. No chão, marcas antigas, como se algo tivesse sido arrastado dali há muito tempo. Sobre a mesa, um papel amarelado com uma única frase: "Se entrar, não acenda nada. Ele não gosta de luz." Helena sorriu de leve. Um riso sem graça, tentando se convencer de que era superstição. Mas ao apertar o interruptor, a lâmpada piscou 3 vezes e apagou de vez. O corretor pigarreou. "A fiação é antiga." E saiu rápido, dizendo que voltaria no dia seguinte. Helena ficou sozinha. E pela primeira vez desde que chegara, sentiu que não estava só. O sol nasceu tímido naquela manhã. A névoa ainda cobria o quintal, e Helena acordou com a sensação de ter ouvido passos no corredor durante a noite. Mas quando se levantou não havia ninguém. O relógio marcava 7 horas, e um silêncio pesado dominava o ar. Um tipo de silêncio que não é calma, mas presença. Ela foi até a cozinha. A água da torneira jorrava enferrujada. O café tinha gosto de ferrugem e lembrança. O chão rangia a cada passo, como se a madeira reclamasse por ser pisada depois de tanto tempo. Quando abriu as janelas, notou que a luz entrava fraca, quase envergonhada. Parecia que a casa rejeitava o dia. No mercado, ouviu cochichos. "É ela", murmurou uma mulher, disfarçando o olhar. "A que alugou a casa do pastor." "Aquela casa ainda está de pé", respondeu o rapaz do balcão. "Dizem que Deus não entra lá há mais de 40 anos. Helena apertou os lábios, ignorou os olhares e voltou para casa carregando 2 sacolas e um medo que começava a se formar sem nome. Ao chegar, reparou que uma das portas, a do corredor esquerdo, estava trancada. Ela não lembrava de tê-la visto no dia anterior. A maçaneta era diferente, mais nova, como se tivesse sido trocada recentemente. Tentou girar, mas não cedia. Encostou o ouvido na madeira e prendeu a respiração. Lá dentro, um som baixo, como uma respiração, lenta, compassada. "Tem alguém aí?" Lhe perguntou num tom incerto. O barulho cessou. Ela recuou gelada, e por um instante, achou que fosse imaginação. Resolveu subir para o quarto e tentar esquecer, mas o som voltou, agora mais fraco, como se alguém se afastasse. Tomada por curiosidade e um medo inquieto, buscou uma chave no armário. Nenhuma encaixava. Encontrou um arame e se ajoelhou diante da fechadura. O arame entrou, girou, e a tranca cedeu com um estalo seco. A porta abriu sozinha, bem devagar. Um vento frio escapou de dentro, levantando poeira e fazendo os pelos do braço dela arrepiarem. O quarto era simples, mas tudo parecia intocado há décadas. Uma cama com lençol antigo, uma Bíblia aberta sobre o criado mudo e um espelho oval pendurado na parede. Helena se aproximou sentindo um arrepio subir pela nuca. O espelho estava embaçado, e sobre o vidro havia algo escrito com o dedo. "Volte." Ela recuou um passo. Olhou em volta. Ninguém. Abriu as cortinas, e a luz do sol entrou fraca, revelando uma camada grossa de pó e marcas no chão,
como se alguém tivesse caminhado em círculos ali dentro. No criado mudo, havia 3 cartas amareladas, seladas com cera escura. Cada uma trazia um símbolo, uma porta com um X riscado. A caligrafia, firme e antiga, assinada com o nome A. Antunes. Helena reconheceu o sobrenome. Era o pastor sobre quem os vizinhos cochichavam. Ela quebrou o selo da primeira carta. O papel cheirava a mofo e fumaça. Para quem abrir este quarto, se chegou até aqui é porque ainda acredita que a luz é só o que os olhos veem. Mas há outra luz, e ela não entra onde o arrependimento não mora. Se continuar, que Deus tenha piedade da sua alma. O coração dela batia rápido. Guardou a carta e abriu a segunda. Tentei expulsá-lo, mas percebi tarde demais. O mal não vive na casa, vive em nós. A fé que os trouxe aqui era medo disfarçado. Quando mandamos Deus embora, ele apenas obedeceu. Helena fechou os olhos por um instante, tentando entender o que lia. Quando os abriu, o espelho já não refletia só a sua imagem. Por trás dela, uma sombra. A silhueta de um homem alto parado na porta. Ela se virou num impulso. Nada. O corredor vazio. O espelho, limpo, devolvia apenas sua própria expressão pálida e trêmula. Assustada, fechou o quarto e desceu as escadas correndo. Mas antes de chegar à sala, um ruído pesado. Algo caiu lá em cima. A Bíblia do criado mudo. Voltou correndo e encontrou-a aberta em uma página marcada por uma mancha escura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Helena se ajoelhou ao lado da cama, encostou a testa no colchão e pela primeira vez em meses, murmurou uma prece, simples, quase infantil. Senhor, se o Senhor me ouve, não me deixa sozinha. O eco da sua voz preencheu o quarto, e do outro lado da porta, a mesma frase foi repetida, exatamente com a voz dela. Senhor, se o Senhor me ouve, não me deixa sozinha. Ela gelou. Olhou para trás, o quarto continuava vazio. Mas a vela em cima do criado mudo, que não estava acesa antes, agora queimava devagar, lançando sombras dançantes pelas paredes. Helena desceu. Trancou a porta principal e se sentou na sala, olhando para o vazio. O vento batia nas janelas. O relógio parecia andar mais devagar, e cada estalo da madeira soava como uma respiração. Pegou o celular e tentou ligar para a irmã, sem sinal. Abriu a janela, buscando ar, e viu um detalhe que a fez prender o fôlego. Todas as casas vizinhas tinham cortinas fechadas. Ninguém olhava para a direção da sua casa. Era como se o quarteirão inteiro fingisse que ela não existia. Durante a noite sonhou com uma igreja em chamas. Entre as labaredas, um homem de batina chorava, segurando uma cruz que derretia nas mãos. E uma voz sussurrava: não é a casa que está suja, é o coração que a sustenta. Acordou gritando, coberta de suor. A vela no criado mudo, ainda acesa, tremulava, mesmo sem vento. E no espelho, a palavra volte agora estava acompanhada de outra, escrita ao lado. Comece. Amanhã amanheceu cinzenta. Um nevoeiro rasteiro cobria o quintal, e o frio parecia subir do chão. Helena passou o café sem perceber o tempo, tentando convencer a si mesma de que tudo o que ouvira na noite anterior fora apenas o reflexo da solidão. Mas havia algo diferente naquela casa. Algo que respirava junto com ela. Quando se aproximou do corredor, notou uma corrente de ar vinda debaixo do tapete. Puxou devagar. Debaixo dele, uma pequena argola de ferro enferrujada. Levantou o alçapão e viu degraus que desciam para a escuridão. O porão. Por um momento hesitou, mas algo, uma espécie de curiosidade misturada com intuição, a empurrou. Pegou uma lanterna, respirou fundo e começou a descer. O ar era pesado, frio, com cheiro de cera derretida e terra molhada. As paredes de pedra estavam cobertas de marcas, riscos, números, desenhos de cruzes invertidas e mãos infantis.
No chão, restos de velas apagadas e um círculo feito de sal e carvão. No centro, um rádio antigo, coberto de poeira. Helena passou o dedo sobre ele, e o aparelho ligou sozinho. Do alto-falante saiu um ruído baixo, intercalado por vozes distorcidas, como se várias pessoas sussurrassem ao mesmo tempo uma prece que ela não compreendia. Deu um passo atrás, mas não conseguiu parar de ouvir. As vozes aumentavam, se confundiam, até formarem algo quase inteligível. Ele ainda está aqui. Helena tropeçou num caixote e o abriu. Dentro havia um caderno de capa preta com o nome A. Antunes gravado à mão. As primeiras páginas eram orações, mas conforme folheava, as palavras se tornavam desesperadas, tortuosas. Eles trouxeram o mal disfarçado de fé. Cada um entrou com seu pecado escondido. Queriam que Deus limpasse a casa, mas não quiseram se limpar. Eu disse, confessem. Eles riram. Então a casa ouviu e se fechou. Mais adiante, não há saída para quem carrega mentira no peito. A luz não entra onde a culpa mora em silêncio. Helena sentou-se num degrau, tentando entender. Lembrou-se de como fugira da própria fé depois da morte da filha. De como não conseguia mais entrar em uma igreja. Virou-se rápido. A lanterna tremia em suas mãos. Ninguém. Mas o rádio agora reproduzia a sua voz, repetindo as palavras que ela havia acabado de ler em voz baixa. Eles trouxeram o mal disfarçado de fé. Desligou o rádio e subiu correndo, batendo o alçapão com força. O som ecoou pela casa como um trovão abafado. Ficou parada no corredor, ofegante. O relógio da sala marcava 13h15. A mesma hora em que, segundo os recortes de jornal que ela encontraria depois, o pastor Antunes teria desaparecido. Helena foi até a estante da sala. Lá havia uma caixa velha, cheia de papéis e objetos antigos deixados pelo dono anterior. Entre eles recortes de jornal desbotados. Pastor desaparece após culto de exorcismo na casa onde morava. Fiéis dizem que o mal ficou preso dentro das paredes. Famílias abandonam o bairro após eventos misteriosos. No verso de uma das páginas, uma anotação feita à mão, com caligrafia firme. A casa se fecha quando o coração mente. Ela leu e releu essa frase várias vezes, até que algo no espelho da parede chamou sua atenção. A palavra volte, que antes estava escrita no vidro do quarto, agora também aparecia ali, na sala. Mas dessa vez, havia uma nova mensagem embaixo. Ele ouve quem fala a verdade. Assustada, foi até a porta principal. Tentou abrir, mas a maçaneta não se movia. Forçou com o ombro. Nada. Olhou pela fresta e percebeu que do lado de fora, o céu estava estranho, parado, como se o tempo tivesse congelado. Nenhum som de carro, nenhum pássaro. Somente o som da própria respiração. Voltou para o sofá e, exausta, adormeceu. Mas o sono foi leve e povoado de vozes. Em sonho, ela via o pastor Antunes dentro do porão, ajoelhado, com o rosto coberto de fuligem e as mãos queimadas. Ele repetia, não é a casa que precisa ser liberta, é o coração. Quando acordou, ainda podia ouvir as palavras ecoando. Olhou para o chão e percebeu uma marca de fuligem bem à sua frente. O contorno de uma mão. Era como se alguém tivesse tocado ali enquanto ela dormia. Ela levantou devagar e viu que a Bíblia que ficava sobre a mesa havia sido aberta novamente. Dessa vez em João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. As lágrimas vieram sem aviso. Não sabia se era medo, arrependimento, ou um tipo novo de fé renascendo. Mas sentia que algo estava prestes a acontecer. A casa parecia viva, e esperava dela algo que ela ainda não entendia. Limpou o rosto, subiu as escadas e olhou novamente para a porta do quarto trancado. Por instinto girou a maçaneta. A porta, que antes não abria, se abriu sozinha, e lá dentro, sobre a cama, havia agora uma quarta carta, nova, como se tivesse sido escrita naquela manhã.
Na primeira linha, em tinta fresca, lia-se: Helena, a casa sabe o que você esconde. Ela deixou a carta cair, e antes que pudesse se mover, ouviu-a de algum lugar da casa, uma voz masculina, calma, mas carregada de peso. Você ainda não começou. E então, a vela do quarto apagou sozinha. Durante dias, Helena viveu como quem anda sobre o fio entre a fé e a loucura. A casa não a deixava em paz, mas também não a deixava ir embora. Às vezes o silêncio era tão denso que parecia voz. Outras, o som de passos distantes fazia o chão respirar. E a cada noite, as cartas sobre o criado mudo aumentavam. Ela não as escrevia. Mas ao acordar, estavam ali, uma nova, sempre com a mesma caligrafia firme, antiga, e o mesmo nome. A. Antunes. Naquela manhã, encontrou mais uma. O papel estava dobrado em 4, limpo, como se tivesse sido deixado segundos antes. Abriu com cuidado, sentindo o coração bater em ritmo de prece. Helena, as paredes desta casa não guardam o mal. Elas ecoam o que o coração dos que entram carrega. O medo que você sente não é da casa, é de si mesma. Cada pensamento teu é uma janela, e Deus só entra quando você decide abrir. Ela leu e releu essas linhas, e por algum motivo, elas pareciam verdadeiras demais. Como se alguém, ou algo, conhecesse suas feridas com precisão cirúrgica. Fechou os olhos, e as lembranças voltaram. A filha pequena, Laura, tossindo na madrugada. O hospital. O marido segurando a mão dela. A voz fria do médico dizendo que não havia mais o que fazer. Depois disso, o silêncio. E com o silêncio, a revolta. Helena parou de rezar naquela noite. Parou de agradecer. Parou de acreditar. Ela abriu outra carta, a que ainda não tinha coragem de ler. Não se reza para mudar o que Deus fez. Reza-se para mudar o que o sofrimento deixou em nós. Quando você perguntou por que ele tirou sua filha, esqueceu de perguntar o que ele quis te mostrar com isso. O amor não morre, ele só muda de forma. As lágrimas vieram sem resistência. Helena encostou as costas na parede e deslizou até o chão, abraçando as cartas como se fossem a única coisa viva que ainda a escutava. Olhou para a Bíblia aberta sobre a mesa e percebeu que uma página estava marcada por um pequeno rasgo. Era o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ela recitou em voz baixa, e quando terminou, a casa suspirou. Foi isso que sentiu. Um leve movimento de ar, como se as paredes exalassem alívio. Levantou-se, enxugou o rosto e olhou em volta. Tudo parecia igual, mas diferente. Os móveis ainda cobertos, as cortinas ainda pesadas, e mesmo assim havia algo novo no ar. Uma leveza sutil, quase imperceptível. A casa não era mais apenas um peso, era um espelho. Durante os dias seguintes, Helena começou a notar pequenos sinais. Quando lembrava com raiva, as lâmpadas piscavam. Quando tentava rezar, mesmo sem saber como, o ar se tornava mais quente, mais acolhedor. Cada pensamento parecia acender ou apagar algo invisível dentro dela. Ela entendeu aos poucos que a casa respondia à sua alma. Era como se cada cômodo representasse uma parte dela. O porão, os segredos escondidos. O quarto trancado, o medo de enfrentar o passado. A sala, a aparência de normalidade. E o espelho, o reflexo que ela fugia de encarar. Numa tarde, sentada à mesa com as cartas espalhadas, sentiu o impulso de escrever de volta. Pegou uma caneta e um papel simples. Escreveu: Pastor Antunes, se o senhor ainda me escuta, ou se o que vive aqui é só eco da sua fé, eu quero aprender. Quero entender o que o senhor tentou ensinar. O que significa abrir a janela por dentro. Deixou o papel sobre a mesa e foi dormir. Na manhã seguinte, a resposta estava escrita ali na mesma folha, logo abaixo de sua pergunta, com a mesma letra antiga. Abrir a janela por dentro é perdoar. Não o mundo, não o destino, mas a si mesma.
Porque Deus não entra onde há culpa que se esconde no escuro. A casa te escolheu porque ela sabia que você também tinha uma porta fechada. Helena leu em silêncio. E dessa vez, não chorou. Apenas respirou fundo e sentiu algo mudar dentro dela. Como se uma tranca antiga tivesse se soltado sem esforço. Naquela noite, ela acendeu uma vela no centro da sala. Não para afastar o mal, nem para desafiar o medo, mas para agradecer. Enquanto a chama dançava, a casa parecia viva. Os estalos do teto soavam como passos leves. E pela primeira vez, o reflexo do espelho não mostrava apenas o rosto cansado dela. Mostrava uma mulher em paz. Mas o que Helena ainda não sabia é que quando a casa finalmente sente o perdão nascer, ela devolve o que foi tirado. E o que seria devolvido naquela madrugada mudaria tudo. A noite chegou serena, e pela primeira vez em semanas, Helena não teve medo. A vela que deixara acesa na sala ainda ardia, firme, sem tremular. Ela observava a chama e percebia algo diferente. O fogo parecia respirar, acompanhar o ritmo de sua calma. A casa estava silenciosa, mas um silêncio bom, cheio, quase vivo. No meio da madrugada, um som leve veio do corredor. Passos lentos como alguém caminhando descalço sobre o assoalho antigo. Helena se levantou sem pressa, sem susto. O coração, em vez de bater acelerado, batia compassado, tranquilo. Seguiu a direção dos passos até o quarto trancado. A porta estava aberta. Dentro, uma luz suave escapava das frestas das janelas. E sentado na cadeira ao lado da cama, ele estava lá. O pastor Antunes, ou algo que restava dele. O homem parecia feito de bruma e lembrança. Seu rosto era bondoso, mas cansado. Os olhos profundos como quem viu o abismo e voltou. Helena não gritou. Não correu. Apenas ficou parada como se já o esperasse. Então é você, disse ela, a voz baixa, firme. É você quem escreve. Quem fala comigo? O pastor sorriu com ternura. Eu só fui instrumento. Quem fala é aquele que nunca deixou de estar aqui. Ela deu um passo à frente. Dizem que o senhor morreu tentando expulsar o mal desta casa. Ele abaixou os olhos. Morri tentando expulsar o medo. E morri sem entender que o medo não se expulsa com gritos. O medo se cura com amor e verdade. Mas o povo queria espetáculo, queria poder. E esquecemos o principal. Esquecemos o perdão. A voz dele soava leve, como vento sobre água. Helena sentiu as lágrimas caírem, não de medo, mas de algo mais profundo. Uma paz que começava a nascer. Por que eu, pastor? Por que essa casa me escolheu? Porque você, assim como ela, também expulsou Deus. E ele quis te mostrar que nunca deixou de esperar na porta. Ela olhou em volta. As paredes antes escuras agora pareciam irradiar uma claridade discreta, dourada. Não vinha de lâmpadas, vinha de dentro. Como se cada tijolo fosse atravessado por um raio de esperança. Antunes levantou-se. Seus movimentos eram lentos, serenos, quase sagrados. A casa é feita de escolhas, Helena. Cada raiva guardada é um tijolo sem luz. Cada perdão é uma janela aberta. Você está abrindo as janelas. Helena olhou ao redor. E viu que onde antes havia sombras, agora havia contornos suaves, cor de amanhecer. Sentiu que algo começava a mudar dentro dela. Uma voz interna, as lágrimas correram livres. Eu culpei Deus, pastor. Eu culpei todo mundo. E ele te perdoou antes mesmo que você começasse a orar. Respondeu Antunes. Porque o perdão dele não precisa de palavras, só de entrega. A janela do quarto abriu-se sozinha. Uma brisa quente entrou, levantando o lençol, fazendo a chama da vela se inclinar sem apagar. Helena olhou para fora. O céu, antes cinzento, começava a clarear, mesmo sendo ainda madrugada. E as casas vizinhas, que sempre mantiveram cortinas fechadas, agora deixavam passar uma luz tênue por entre as frestas. Era como se a cidade inteira respirasse alívio. O pastor caminhou até o espelho. A imagem dele começava a ficar translúcida. Não é a casa que estava amaldiçoada, minha filha.
Era o coração dos que a habitaram. Ela só refletia o que via. E agora, ela vê luz. Helena se aproximou. O senhor vai embora? Eu nunca estive preso aqui. Então o que o mantinha? A culpa. Ele respondeu com um olhar suave. Eu preguei para muitos, mas esqueci de me confessar a mim mesmo. Deus me deixou aqui até que alguém abrisse as janelas que eu fechei. E você fez isso? Ela sorriu entre lágrimas. Eu não sou santa, pastor. E é por isso que foi escolhida. Porque só quem conhece o escuro entende o valor da luz. Nesse instante, o espelho brilhou. Não com reflexo, mas com claridade viva. A luz atravessou o vidro e preencheu o quarto. O corpo do pastor começou a se desfazer como neblina ao nascer do sol. Antes de desaparecer, ele disse: a casa é tua agora. Mas não para morar, para curar. Cada alma que entrar aqui e buscar a verdade, encontrará o que nós encontramos. Quando ele se foi, o relógio da sala bateu 3 vezes. À mesma hora do desaparecimento, 40 anos atrás. Mas desta vez não foi sinal de morte. Foi o som de um culto que finalmente terminava. Helena ajoelhou-se no chão. Não como quem se entrega ao medo, mas como quem reconhece a presença viva de Deus. Sentiu o corpo leve, o coração quente, e da janela aberta, um raio de sol atravessou a sala inteira, iluminando as cartas, a Bíblia, e cada canto da casa. A luz havia voltado. E com ela, a vida. O sol daquela manhã nasceu mais claro do que nunca. A luz atravessava as janelas, refletia nas paredes e formava pequenos círculos dourados pelo chão, como se Deus tivesse decidido tocar a casa com as pontas dos dedos. Helena abriu as portas todas uma a uma e deixou o vento entrar. O ar que antes cheirava a mofo e silêncio, agora trazia perfume de vida, de grama molhada, de começo. Ela sentou-se na sala, diante da mesa coberta por cartas, a Bíblia e a vela que ainda queimava. Olhou em volta e percebeu que o medo havia ido embora. Não havia mais aquela sensação de olhos invisíveis observando. A escuridão se dissipara com a mesma leveza de um sonho, que termina ao amanhecer. Helena respirou fundo. E ali, de pé, compreendeu que chegara o momento da confissão. Falou em voz alta, sem vergonha, sem esconder mais nada. Eu me culpei por coisas que não estavam nas minhas mãos. Me revoltei contra Deus por dores que Ele queria curar. Fechei as janelas do meu coração e depois acusei o céu de estar escuro. Hoje eu abro tudo. Hoje eu volto. Enquanto ela falava, a chama da vela cresceu como se respondesse. Um brilho suave começou a se espalhar pelas paredes, subindo pelas frestas, tomando forma. Era uma luz morna, pulsante, como se cada tijolo respirasse paz. E então veio o som. Primeiro um murmúrio, depois um coral distante. Vozes antigas, masculinas e femininas, cantando juntas, sem dor, sem lamento. Eram as vozes das almas que haviam ficado presas naquele lugar. Elas não gritavam mais, não choravam mais. Cantavam. Cantavam como quem se despede agradecendo. Helena se ajoelhou e chorou, mas não de tristeza. Chorou de libertação. Chorou por entender que aquelas pessoas, assim como ela, também haviam buscado a presença de Deus, mas com medo, vergonha e mentira. E que agora, enfim, estavam livres. As paredes começaram a mostrar imagens, sombras que se moviam como lembranças. Ela viu homens e mulheres orando, chorando, segurando cruzes. Viu o pastor Antunes pregando, tentando trazer luz, mas com o coração pesado. E viu o exato momento em que, um por um, eles se calaram sem confessar. Foi ali, naquele instante, que a casa se trancou. Mas agora, com a confissão de Helena, as portas espirituais se abriram. O mal não tinha mais onde se esconder, porque a luz não deixava espaço. Uma brisa varreu o corredor, e de dentro do porão subiu um som suave, como água correndo. A poeira que antes cobria o chão começou a brilhar, até desaparecer. E um clarão se formou no centro da sala.
dourado, quente, puro. Dessa luz, a voz do pastor Antunes ecoou uma última vez. O que o medo aprisiona, a verdade liberta. O que o pecado escurece, o perdão clareia. A casa não era maldita. Era apenas um espelho esperando o reflexo da fé. Helena fechou os olhos e deixou que a luz a envolvesse. Sentiu algo leve sair de dentro de si, um peso que não era só dela, mas de todos os que haviam passado por ali. O ar se tornou leve, quase inexistente. A sensação era de paz, de recomeço. Quando abriu os olhos estava sozinha, mas não era mais a mesma solidão. Era a presença. Era Deus. Caminhou até a janela e olhou o céu. Azul, limpo, sereno. Lá fora, as cortinas das casas vizinhas agora estavam abertas. As crianças brincavam na rua, e o vento balançava as árvores com um som de vida. Helena sorriu. Aquela casa que por tanto tempo fora sinônimo de medo, agora era um lar de salvação. As almas haviam partido. A escuridão havia se rendido. E com a culpa foi embora também o medo. Ela ergueu as mãos e disse baixinho: Senhor, que essa casa seja abrigo e não prisão. Que cada pessoa que cruzar esta porta encontre tua luz como eu encontrei. No teto, uma rachadura antiga se fechou sozinha, como se o tempo voltasse atrás. E o reflexo do espelho, aquele mesmo onde antes lia palavras de terror, agora mostrava apenas uma frase, escrita em claridade. Aqui habita a verdade. Aqui mora a luz. O tempo passou com suavidade. Os dias deixaram de ser pesados e as noites tornaram-se silenciosas. Mas de um silêncio cheio de presença. Helena permanecia ali, não por apego, mas por gratidão. A casa, antes cinzenta e sombria, agora tinha luz que nascia de dentro. As janelas que antes pareciam olhos tristes agora brilhavam como vitrais de capela. As paredes não rangiam mais, suspiravam. Certa manhã, enquanto regava as plantas que haviam começado a crescer sozinhas no jardim, um carro parou diante do portão. Quando ela levantou os olhos, o coração se alegrou com a cena. Era o corretor. O mesmo homem que, meses antes, havia lhe entregue a chave com receio e pressa. Ele desceu devagar, com expressão de espanto. Olhou em volta, tentando entender o que via. As flores, o brilho do sol refletindo nas janelas, o som dos pássaros que haviam voltado a fazer ninho no telhado. O ar ali parecia diferente, leve, doce, sereno. Até o vento parecia abençoar aquele lugar. Eu não acredito, disse ele com a voz embargada. Essa é a mesma casa? Helena sorriu. É sim, a mesma. Só que agora, Deus entrou. O corretor se aproximou, tocou o portão, olhou o interior e respirou fundo. O bairro inteiro mudou, disse impressionado. As pessoas voltaram a andar por aqui. As crianças brincam de novo. As janelas que viviam fechadas estão abertas. Tem gente que diz que sente uma paz só de passar na calçada. Helena assentiu com os olhos marejados. A paz é real. O que aconteceu aqui, dona Helena? Perguntou ele, ainda sem entender. Eu abri as janelas. Respondeu ela sorrindo. Por dentro e por fora. O corretor franziu a testa, confuso. Ela explicou com doçura. Essa casa não precisava de reforma. Precisava de perdão. Por muitos anos, ela guardou as dores e os pecados de quem passou por aqui. Cada culto, cada exorcismo, cada alma que gritou e nunca se confessou. A escuridão ficou até o dia em que o Espírito Santo foi convidado a morar. O homem sentiu um arrepio bom, e uma lágrima escorreu, sem que ele percebesse. E ficou mesmo, murmurou. Dá para sentir. Entrou a passos lentos, olhando tudo ao redor. O chão polido, o aroma de incenso e flores, a luz que atravessava as janelas. Era impossível imaginar que aquele lugar fora temido por tantos anos. Está tudo diferente, disse ele emocionado. Não, respondeu Helena. Está do jeito que sempre deveria ter sido. Eles caminharam até o corredor, onde antes havia o quarto trancado. A porta agora permanecia aberta.
E dentro, em vez de sombras, havia um pequeno altar simples, uma cruz de madeira, um vaso com flores e uma Bíblia aberta no Salmo 91. O corretor se ajoelhou, tocou a página e ficou em silêncio por um instante. Sabe, dona Helena, disse ele com a voz embargada, quando eu te trouxe aqui, eu pensei que essa casa ia te destruir, mas foi você que salvou ela. Helena sorriu, mas negou com um gesto. Não fui eu. Foi Deus. Ele só precisava de alguém que o deixasse entrar. Do lado de fora, o vento soprou com força e a cortina balançou, revelando algo no vidro do espelho do corredor. Em letras suaves de condensação, aparecia uma frase que o corretor leu em voz alta. Aqui mora o Espírito Santo. Ele se virou, surpreso. Helena apenas olhou para o alto, sorrindo com os olhos marejados. É ele quem cuida agora. E o pastor? Perguntou o corretor. Dizem que o espírito dele ainda vagava por aqui. Não mais, respondeu Helena. Ele também foi liberto. Todos foram. Quando a luz entrou, a culpa saiu. E junto com a culpa, o medo, a escuridão e as almas que não sabiam para onde ir. O corretor enxugou os olhos. A senhora pretende vender? Helena olhou em volta, pensou por um instante e respondeu. Não. Vai morar aqui para sempre? Ela sorriu. Essa casa agora não é mais só minha. É um refúgio. Refúgio? Sim, respondeu com ternura. Para quem perdeu a fé. Para quem quer se confessar. Para quem precisa encontrar Deus. No portão, havia agora uma placa simples, feita à mão, escrita com letras douradas. A casa onde Deus voltou. O corretor olhou uma última vez antes de partir. Ao sair, sentiu o vento quente em volta, o som das folhas, e uma sensação de bem-estar que há muito tempo não sentia. Virou-se para Helena e disse sorrindo. Dona Helena, acho que Deus não só voltou para casa. Acho que ele voltou para o bairro inteiro. Ela assentiu, olhando o céu. Quando ele é convidado, ele não visita. Ele mora. E assim, a casa que um dia foi conhecida por medo e trevas, se tornou farol de esperança. Um lar onde o mal não mais ousava entrar. E onde a luz do Espírito Santo habitava. Viva, constante e eterna. O tempo passou. Mas a casa nunca mais voltou a ser a mesma. Nem Helena, nem o bairro. As janelas permaneciam abertas dia e noite, e quem passava pela rua sentia um tipo de paz que não se explicava. Um ar leve, um cheiro doce, um silêncio que abraçava. Os moradores, antes temerosos, começaram a se aproximar curiosos. Queriam ver de perto o que todos diziam. Que a antiga casa mal assombrada agora era a morada de Deus. Primeiro vieram os vizinhos. Depois gente de outras ruas. Logo pessoas de toda a cidade. E então, o que antes era medo se tornou movimento. A notícia se espalhou sem esforço algum. Não precisou de anúncios nem de jornais. Foi de boca em boca, de alma em alma. Um milagre não se explica. Ele se reconhece. Você já viu a casa da Helena? Perguntavam nas padarias, nas praças, nas igrejas. Dizem que quem entra lá sai diferente. Que sente um calor, uma presença, uma coisa boa, impossível de descrever, e era verdade. Quem cruzava aquele portão sentia o coração abrandar. Os olhos marejavam sem motivo aparente. E até os incrédulos, os que riam das coisas do espírito, saíam dali mais leves, com a alma em silêncio e o olhar mais doce. A casa, que um dia foi templo de medo, se transformou em santuário de recomeço. Cada canto, cada tijolo, cada detalhe carregava a lembrança de um tempo sombrio, mas agora purificado pela luz divina que havia decidido permanecer. Helena, com o rosto sereno e os cabelos grisalhos, recebia as pessoas com um sorriso manso. Não pregava, não fazia discursos, não pedia nada. Apenas dizia, entre, fique um pouco. Fale o que te dói.
E quando cada visitante se abria, ela apenas completava: agora, deixa Deus entrar também. Foi assim que a casa passou a ser chamada de Casa da Luz que ficou. O corretor, que continuava a visitá-la vez ou outra, dizia rindo: a senhora nem imagina, dona Helena. Tem gente vindo de outras cidades, até de outros países. E ela respondia com simplicidade: é o Espírito Santo quem chama. Eu só abri a porta. Vieram jornalistas, curiosos, religiosos, artistas, estudiosos do sobrenatural. Uns queriam entender o que havia acontecido. Outros apenas sentir, mas todos saíam transformados. Alguns relataram ter sonhado com familiares falecidos sorrindo. Outros disseram que recuperaram a vontade de viver. E houve até quem confessasse que, ao atravessar o portão, sentiu o medo se dissolver. Como se o peso da alma fosse arrancado com suavidade. Helena observava tudo com humildade. Nunca buscou fama nem reconhecimento. Dizia apenas: essa casa não é um milagre. O milagre é o coração que decide abrir. E assim foi. As paredes nunca mais voltaram a escurecer. O bairro prosperou. As ruas ficaram mais limpas, as praças mais cheias, as famílias mais unidas. Onde antes havia rumores de maldição, agora se falava em fé. Um repórter, ao entrevistar Helena, perguntou-lhe: como a senhora define o que aconteceu aqui? Ela pensou por alguns segundos, olhou para o céu e respondeu: o mal não foi expulso. Ele se foi porque não encontrou mais espaço. Quando a luz entra, a escuridão não tem escolha. Desaparece. A frase correu o mundo. Páginas, vídeos, reportagens, documentários. Todos queriam registrar a história da mulher que libertou uma casa e um bairro apenas abrindo o coração. Mas Helena sabia. O verdadeiro testemunho não estava nas paredes, nem nas manchetes. Estava nas vidas que mudavam a cada visita. Homens que voltavam a orar. Mulheres que perdoavam. Crianças que dormiam em paz depois de anos de pesadelos. Porque foi ali, naquele chão antes marcado por rituais e exorcismos, que Deus fez morada, não como hóspede, mas como dono. E todas as noites, quando as luzes da cidade se apagavam e o vento passava suave pelas janelas, a casa respirava. Respirava como quem ora. Respirava como quem vive. Helena sentava-se no alpendre, olhava o céu estrelado e sorria, lembrando das primeiras palavras do pastor Antunes em sua aparição. A casa só reflete o que o coração carrega. Agora ela sabia. A casa refletia paz. E a paz refletia Deus. Aos poucos, o mundo inteiro conheceu a história da mulher que transformou o medo em fé. E milhares de pessoas viajaram até aquele pequeno bairro, apenas para ver com os próprios olhos o impossível acontecer. Alguns chegaram chorando, outros descrentes. Mas todos saíram dali diferentes, com o coração aquecido, os olhos brilhando, e um pensamento que ecoava no silêncio da alma. Se até uma casa pode ser salva, então eu também posso. E assim, a casa onde Deus não entrava mais se tornou a casa onde ele jamais saiu. Um farol de esperança, um testemunho vivo, um pedaço do céu na terra. E quando o vento soprava ao entardecer, as cortinas balançavam suaves, e o reflexo do espelho ainda trazia, em letras de luz, a mesma mensagem eterna. Aqui habita o Espírito Santo. Aqui mora a luz. Gostou? Dê um like e ative o sininho para notificações.